A lição ela é embasada nesse texto, quando Davi ele resolve levantar o censo, né, de Israel, contar quantos soldados ele tinha e até o excedente se precisasse, que era a casa dos levitas, que jamais deveriam ir à guerra, mas Davi também, conta os levitas também. A 1 Crônicas, capítulo 21, nós vamos ler inicialmente apenas do versículo 1 até o versículo de número 7, ok? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, 1 Crônicas 21, do 1 ao 7. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isto o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus eterno Pai, nós lemos a Tua palavra, e nessa manhã, Senhor, que nós iremos estudar sobre a Tua palavra e sobre os ídolos do coração, que o Senhor possa tratar com as nossas vidas, que o Senhor possa estar a cada dia mais, pela Tua graça, nos ajudando, Senhor, para que possamos trilhar no caminho de santidade, de pessoas que vivem, Senhor, para a glória do Teu nome, como nós cantamos, e a Tua palavra, Senhor, nos diz, não a nós, Senhor, mas a Ti toda a glória, Senhor, que a nossa vida reflita isso em todo tempo, em todo momento, Senhor. Fica conosco, que tenhamos uma aula abençoada, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Então, queridos, hoje nós iremos falar um pouco sobre o sucesso. Certo? Eu coloquei até uma imagem ali, né? Talvez alguém se veja dessa forma, né? O sucesso. Mas quando nós pensamos nessa palavra, ela tem geralmente um sentido bem amplo, não é verdade? Por exemplo, nós sempre falamos que nós queremos ter sucesso na vida, não é isso? Ter sucesso na vida profissional, ter sucesso na vida familiar, ter sucesso com relação à criação dos nossos filhos, não é verdade? Com relação a talvez obter a casa própria, né, que é um sonho, né, de alguns de nós, inclusive meu, talvez obter um carro, ou um carro novo, ou aquela moto, né, para você viajar, né, aquela Harley Davidson, e você às vezes atribui isso à questão de sucesso, e são coisas que nós buscamos, certo? E aí já vem uma primeira pergunta: por que nós então vamos colocar o sucesso como um possível ídolo do coração? Então, a grande pergunta é: você almejar ter sucesso na vida é errado? Sim, não, depende. Ou qual o perigo do sucesso? Ele é uma coisa que pode se tornar perigosa? Então, a primeira pergunta: querer ter sucesso na vida é, de certa forma, errado? O que os irmãos acham? Pensando aqui. É difícil mesmo, por isso que eu joguei para vocês, entendeu? Para eu não ter que... Depende, Geraldo. Por que depende, né? O microfone está do seu lado, meu irmão, deixa Deus te usar. E por que depende, né? Ter sucesso. Por que você acha, Geraldo, que depende? Olha, já falou, vi o microfone do seu lado, já peguei de cobaia. Pode passar, né? Ele está se preparando ali para... Por quê, irmãos? E aí, Erivan? O Erivan também está com o microfone. Eu vejo com o microfone, eu já vou passando a pergunta, né? É errado nós querermos ter sucesso? Atingir os seus objetivos na vida.
você ser bem-sucedido na sua vida, seja no trabalho, seja na sua família, seja na obtenção de uma realização, por exemplo, que você tratou. Nesse sentido, nós vemos que não há nada de errado com isso. Os irmãos concordam? Por exemplo, você falar assim, é errado eu querer ter sucesso na minha família. Né, no sentido de ter uma família estruturada, equilibrada. De repente, você está estudando ali para passar num concurso. E você está ralando ali, estudando. Né, aí você vai, paga um cursinho, estuda e se dedica. Aí você obtém esse êxito, esse sucesso. Não é errado você ter sucesso profissional, você ter sucesso na sua família, você ter sucesso ao realizar os seus sonhos, desde que, é claro, não sejam sonhos que contradizem as Escrituras. Então, o sucesso, ele não é errado em si. O problema é o que nós fazemos dele. Certo? Aí está certo. O Geraldo já ia falar isso, né, Geraldo? Né? O problema do sucesso é quando ele se torna um ídolo na nossa vida. Entende? Aí acaba que isso passa a ser um problema, né? Então, quando a gente busca as coisas, que elas acontecem, e a gente faz aquilo para a glória de Deus, aí não é um problema. Mas quando ela vem para a glória própria nossa, acaba sendo um problema. Exatamente. Só que, às vezes também, né, Alisson, nós fazemos para a glória de Deus. Só que quando nós chegamos lá, né, e passamos um tempo lá, às vezes isso também no decorrer do tempo, mesmo que lá no passado eu tenha feito aquilo para a glória de Deus, e devemos sim, né, tudo, né, é para a glória de Deus e precisa ser assim. Mas às vezes quando você chega lá, se você não vigiar, se você não cuidar, aquilo pode se tornar um ídolo do seu coração, certo? Então, esse que é o problema com o sucesso, certo? Ou seja, ele não é errado em si. A questão é quando ele se torna um ídolo do nosso coração. Não é assim? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu quero atingir o sucesso profissional. E quando ele atinge, ele começa a olhar as pessoas de cima para baixo, às vezes. Agora, irmãos, será que isso pode acontecer? Está gravando, né? Será que isso está sendo transmitido, né? Será que isso pode acontecer na igreja? Sabe quando a pessoa ela fala assim, poxa, eu queria um dia ter aquele cargo, né, na igreja. Poxa, eu me vejo liderando, né, e quem sabe algum dia, e todo humilde, né? Quem sabe um dia Deus me dá um cargo, né? Poxa, eu queria tanto, eu gosto de dar aula, de repente eu sou professor e eu gosto de dar aula. Poxa, eu acho tão legal você dar aula, você preparar uma aula. Beleza, tocar violão, tocar bateria, né? Tocar a gaita, né? Eu falar gaita, o instrumento que não tem aqui, né? E você começa a almejar aquilo, porque você quer glorificar a Deus, você quer ajudar, você quer contribuir no reino. Mas às vezes Deus te deu o cargo, não é verdade? E Deus te deu o cargo e às vezes você fala assim, quem manda aqui sou eu, né? É do meu jeito, e você passa às vezes a nem ouvir as pessoas que você lidera, isso é muito comum, e às vezes você passa 50 anos com aquele cargo, aí você acha que aquilo é algo particular seu. Então, às vezes, aquele sucesso que até inicialmente você tinha aquele desejo que fosse para que o Senhor fosse glorificado, ele pode se tornar um ídolo dentro do seu coração, certo? E aí nós chegamos na nossa lição, que fala sobre isso, e foi exatamente o que aconteceu com Davi. Por exemplo, quando você olha para Davi lá no início, assim que o profeta Samuel vai para ungir o rei de Israel, quando você vê o início ali de Davi, você consegue ver esse sucesso como ídolo do coração de Davi? Não, certo? Quando ele vai lá levar apenas mantimento para os seus irmãos e ver como é que estava a guerra, não foi isso que ele foi fazer lá? Chegou lá, tinha um gigante lá, Golias, e ele fala, quem é este incircunciso aí para se levantar contra o exército do Senhor? Ele não tinha nem sequer aquela pretensão, né? Ele estava ali só para levar o alimento e ver como é que estavam os seus irmãos. E de repente ele se vê sem armadura, diante daquele gigante, um povo amedrontado, e Davi estava ali, ele já tinha sido ungido, certo, pelo profeta, mas ele não tinha tornado aquele sucesso como um ídolo no seu coração. Ele não chega lá dizendo assim,
ó, eu fui ungido, tá? E foi o profeta Samuel. Então, ó, deixa que eu resolva aqui. Ele não fez assim. Mas aí o Senhor vai dando vitórias a ele. Ele vence o gigante Golias e ele fala, ó, eu vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos. E o povo vai ver que há Deus em Israel. Percebe que como a palavra do nosso irmão Alisson, ele glorifica o Senhor. Ele exalta o Senhor. Mas agora, irmãos, Davi está no auge do sucesso. Como nós vemos, ó. E aí, ó, na introdução da nossa revista, ele diz assim, ó, você pode subir muito para o seu próprio bem. É possível subir alto demais, ficar alto demais e alçar voo alto demais. Fique muito tempo em elevadas altitudes e 2 dos seus sentidos irão sofrer. A sua audição e a sua visão. É difícil ouvir ou ver as pessoas quando se está mais alto do que elas. Não foi isso que nós lemos aqui? Tinha o companheiro de Davi de tantas batalhas, Joabe, né? Chegou Davi, para que isso? Para que levantar o censo? Ele disse, não, mas levante o censo. E se vocês perceberem no início do texto, quem que estava por trás ali incitando Davi a fazer do sucesso um ídolo? O que está aí no versículo 1? Então, quem que aparece aí? Vocês não estão acompanhando aí, né? 1 Crônicas 21, primeiro versículo. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, ele não ouvia mais ninguém. Ele estava no topo, ele estava já aí com seus 50 anos, certo? Davi nunca esteve tão alto, diz a nossa revista. Certo? A onda de seu sucesso chega ao auge quando ele tinha cerca de 50 anos. Ó, em 2 décadas no trono, Davi se distingue como um guerreiro, certo? Como músico, né? Os salmos, né? O inário de Israel, a maioria são de músicas, composições de Davi. Estadista e rei, seu ministério é forte, suas fronteiras cobrem mais de 95 mil quilômetros quadrados. Davi torna-se um herói imbatível e temido por todos os lados. Não há manchas em sua administração, é amado pelo povo, servido pelos soldados, aclamado e seguido pelas multidões. Até aqui, se você vê, necessariamente não tem nada de errado, não é verdade? Ele era um bom rei, um estrategista militar de mão cheia, era alguém extremamente capacitado, certo? Não tinha problema. O grande problema, irmãos, com Davi, é que ele estava lá no alto o tempo todo e ele tornou esse sucesso não mais na glória de Deus, mas na sua própria vontade, certo? Então, o grande problema com ele foi esse. Quando você olha o Davi lá, lá no vale, catando aquelas pedrinhas, né, para o desafio contra Golias, você vê alguém extremamente humilde. Você vê alguém que tinha um coração devotado ao Senhor, que tinha uma pessoa que falava assim, ó, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, e quando coloca aquela armadura pesada, ele não consegue nem vestir aquela armadura. Ele fala, não, o Senhor é quem nos dará a vitória. Ele tinha plena confiança no Senhor e não na sua força. O grande problema de Davi é que agora que ele estava no auge, ele tornou o sucesso um ídolo do seu coração, a ponto de falar assim, ó, é melhor eu contar para ver quantos soldados nós temos. Tinha cerca de 1 milhão de soldados aqui, né, em Jerusalém, mais em Judá, mais outros, quase 500 mil, como nós contamos, e ele queria até contar os levitas. Não era a tribo de Levi e de Benjamim. Por quê? Porque de repente, vai que a gente precisa chamar os sacerdotes lá para a guerra, né? De repente, algum deles sabe usar espada, né? E ele, confiando agora, não mais no Senhor dos Exércitos, ele estava confiando em quem? Em si mesmo, no seu exército, nos carros e nos seus cavaleiros. Por isso que ele escreve depois nos Salmos, né? Que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas, irmãos, o grande problema foi este, que ele deixou que aquilo subisse à sua cabeça, ao seu coração. E às vezes isso pode acontecer com a gente também.
Deus tem nos dado tanto, não é verdade, irmãos? E às vezes a gente pode usar isto e tornar isso um ídolo na nossa vida, um ídolo no nosso coração. Aquele Davi que estava ali catando as pedrinhas, não era mais o mesmo. Ele estava mudado, ele estava diferente. Aquele homem que canalizava tudo para o Senhor e para a sua glória, agora ele estava confiando nele mesmo e no seu exército. E aí, irmãos, nós chegamos então no versículo 7 do texto que nós lemos. Qual o resultado disso? Percebam que do versículo 1 até o versículo 6, Deus ele não é mencionado aqui no sentido de sua importância. Antes, Davi sempre consultava o Senhor. E agora não, é só ele. Mas aí agora Deus vai entrar na história. Versículo 7, o que diz aí? Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Percebe o grande problema do rei, que ele era uma liderança também espiritual, podemos dizer assim. Quando ele desobedecia ao Senhor, não era só ele que sofria. A sua família sofria, a nação de Israel sofria, todo o povo sofria. Da mesma forma, irmãos, tudo aqui é pedagógico para a gente. Quando você atinge aquele sucesso para a sua própria glória, e você começa a olhar as pessoas de cima para baixo, isso não afeta, não é um pecado que vai afetar só a sua vida. Ele vai afetar a sua família, ele vai afetar as pessoas que estão ao seu redor, ele vai afetar talvez até pessoas que você nem conhece, mas você olha e fala assim, quem é você? Né? Quem é você para falar comigo assim? Você sabe quem eu sou? Você me conhece? E nós precisamos ter cuidado com isso. Deixa eu voltar aqui para a nossa revista. Então, irmãos, nós trouxemos aqui, o propósito desse estudo é extrair algumas lições dessa história para nos auxiliar a lidar com o sucesso. Então, antes de chegarmos nos pontos de reflexão, nós chegamos até aqui e precisamos pensar assim, o problema não era o sucesso, o problema é o que nós fazemos com ele. É como nós lidamos com ele no dia a dia. E pode ser que até no primeiro momento, você pode lidar bem com ele. Falar, Deus me deu, então toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Aí mais à frente você vai falar, você está vendo a casa que eu construí? Certo? Você está vendo onde eu cheguei? E você tira Deus da história. Esse que é o problema. E era esse que era o problema com Davi no texto que nós lemos. Então, primeira coisa para nós refletirmos, irmãos, até à luz do versículo 7, do versículo 1 que nós vimos, é a própria sedução do inimigo. Certo? Vê que foi ele que chegou e incitou Davi. Ele está sempre, irmãos, ao derredor, jogando as suas setas, incitando as pessoas, tentando influenciar. Ele é chamado de o inimigo das nossas almas. Certo? Então, o inimigo de nossas almas possui um revólver super destrutivo. Isso é a revista, tá? Não foi eu que escrevi, tá? Feito sob encomenda, de alcance ilimitado, com cano canelado, não sei nem o que significa isso, e mira certeira para o coração. Ele não cospe balas, mas tristeza. Não leva vidas, mas tira sorrisos. Não inflige feridas na carne, mas feridas na fé. E o seu nome é sedução. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Certo? O problema dele não era físico. O problema dele não era com as pessoas, com o exército. O problema dele, irmãos, era com esse ídolo. Era o seu coração que mudou diante do Senhor. É interessante, né? Como nós vimos, como que acontece, então, essa sedução do inimigo. Sempre que Davi iria para uma batalha, ele tinha o cuidado de consultar ao Senhor. Senhor, tem o povo tal, os filisteus. Aí se Deus falava, subam, porque eu entreguei nas mãos de vocês. Ele confiava no Senhor, ele confiava não no seu exército, mas ele confiava no Senhor, porque sabia que é o Senhor quem luta as guerras do seu povo. Mas aqui ele não está consultando mais o Senhor. Quando ele vai enfrentar o gigante, ele fala assim, eu vou contra ti, não na minha força, coitado de Davi. Ele fala, eu vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos.
Percebe a diferença? Então, o grande problema da sedução que Davi sofreu foi perder essa dependência de Deus, de não consultar o Senhor, de consultar apenas a si mesmo. E interessante que até o seu comandante, Joabe, chega e fala assim, não faça isso. Para que, Davi? Não precisa disso, mas faça a si mesmo. Na história, irmãos, do povo de Israel, lembra de Gideão e aqueles 300 homens? Que os exércitos, vários exércitos se juntaram, um número de aproximadamente, se não me engano, de 135 mil. E eles começaram a pegar gente de tudo que é lugar para guerrear por Israel. Conseguiram 22 mil, se eu não estou enganado. E o Senhor falou assim, tem gente demais aí. Pensa, 22 mil contra 135 mil, o Senhor fala, ó, tem gente demais aí. Porque pode ser que com esses 22 mil vocês vençam a batalha e vocês vão se vangloriar disso. Pode tirar gente, ó, quem for covarde, diz o texto lá, né? Quem for covarde, medroso, irmão, saiu quase todo mundo do exército. Aí diminuiu. Aí o Senhor falou, ó, ainda tem gente demais aí. Manda todo mundo beber água, não foi isso que Deus mandou fazer? Vai beber água. Aquele que beber água dessa forma, você separa. Sobraram quantos, irmãos? 300 homens. Contra um exército de 135 mil homens. Mas quem que lutou aquela guerra? Foram os 300 homens? Foi o Senhor que confundiu o exército inimigo, eles começaram a matar a si mesmo. Depois que o exército passa a perseguir, quando o exército inimigo já estava fugindo. Porque para Deus, irmãos, um é maioria já. Porque é o Senhor quem sempre lutou as guerras do seu povo, e o Senhor já tinha ensinado Davi isso, a confiar nele, que era no braço do Senhor. Outro exemplo, quando Moisés envia os espias, lembra aquele texto lá que mostra aquela incredulidade daqueles 10 homens? Na verdade, só o fato de mandar os espias já é algo que reflete a incredulidade do povo. Porque a ordem do Senhor era, subam e possuam a terra. Eu dei essa terra a vocês. Não tinha que ver a terra não, que pesquisar a terra não. Deus já tinha mandado. Deus já tinha prometido, ele confirmou a Abraão a promessa, ele confirma a Moisés, era só subir e conquistar a terra. Mas os 10 espias voltaram, a terra é boa, Moisés, mas não dá para fazer. Eles são grandes, tem até gigantes, os descendentes de Anak moram lá. Não dá, é demais para a gente, nós somos como gafanhotos, diz o texto lá de Números, aos nossos olhos e aos olhos dos inimigos. Então eles vão nos destroçar aqui. Aí o Senhor fala, então, ó, vocês não possuirão agora a terra prometida. Vocês passaram 40 dias olhando a terra, para cada dia vai ser um ano que vocês vão caminhar nesse deserto, até morrer essa geração inteira de incrédulo. Não foi isso que Deus fez? Aí o que o povo fez? Ah, não, Senhor, nós vamos subir. Já que é assim, agora a gente vai subir. E o Senhor disse, não subam, porque eu não vou estar com vocês. E o povo, poxa, mas a terra está aí, Deus, né? Vamos lá. O que aconteceu? Uma derrota vergonhosa. Por quê? Porque agora Deus não estava mais com o povo. Então, o grande erro, o problema de Davi, foi de não ouvir o Senhor, não consultar o Senhor, e não ouvir o conselho de alguém extremamente leal a Ele, alguém de extrema confiança. Às vezes, quando nós estamos acima, hierarquicamente falando de alguém, às vezes a gente tem dificuldade de ouvir as pessoas. Às vezes você consegue uma realização, um sucesso intelectual na sua vida e às vezes você deixa de ouvir as pessoas mais humildes que talvez nem sequer tenham estudado, nem sequer saibam ler e escrever. Não é verdade? Muita gente faz isso, elas começam a olhar de cima para baixo as pessoas. Elas não conseguem se colocar numa situação de aprendizado, mesmo com as pessoas mais simples que estão ao seu redor. Esse é o grande perigo e esse sucesso às vezes vai seduzindo a nossa vida, seduzindo o nosso coração e se torna um ídolo. Esse que era o grande problema de Davi. Joabe, um de seus oficiais, diz a nossa revista aqui, conseguiu ver além e percebeu que estava por trás da ideia de Davi, uma vez que o rei deu ordem para contar até mesmo os levitas, que jamais deveriam ir à guerra. Mas Davi estava alto demais para ouvir um companheiro, o oficial que o ajudara em tantas batalhas. Davi
Depois nós temos um Provérbios, né? Provérbios 13:10, que diz assim: da soberba só resulta a contenda, mas com o que se aconselham se acha a sabedoria. Então, irmãos, o problema de Davi foi esse. Ele tinha alguém falando, né? Não faça isso, para que isso? Deixa disso, Davi. Ele fala, mas eu sou o rei de Israel. Eu já tive sucesso em tudo, em todas as coisas. E aquilo seduziu de certa forma que chegou um tempo que eu vou fazer o que eu quero, sem consultar ao Senhor e sem ouvir mais ninguém. Às vezes a gente pode incorrer no mesmo erro. Eu tenho uma decisão importante a tomar, e aí, eu acho que eu não vou orar não, né? Vai que Deus fala alguma coisa, mostra alguma coisa diferente daquilo que eu estou querendo, né? Aí você às vezes nem ora, você toma a sua própria decisão. Às vezes Deus manda um amigo seu para falar com você, falar, ó, já pensou nisso, né? Ó, cuidado com isso. Fala, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Aí vai e faz tudo errado às vezes. Então, irmãos, tenhamos cuidado. A revista também, antes de passarmos para o próximo, também fala sobre Batseba. Lembra disso? Quando Davi começa, né? Já está lá, aí o sucesso começa a se tornar um ídolo no coração dele. E ele chega e deseja aquela mulher. E ele se torna um adúltero, se torna um assassino, porque ele manda Urias para morrer lá de maneira proposital. E ele não via mais nada, ele não ouvia mais nada, não ouvia mais ninguém. Até o profeta chegar com ele e falar assim, rapaz, você conta a história da cordeirinha lá, né? E aí ele fala, esse homem tem que morrer. Ele fala, mas é você, Davi. Quando a pessoa atinge, às vezes, o sucesso, lembra da visão e da audição, a pessoa tem mais dificuldade, a gente tem que cuidar disso. Às vezes, quando você atinge o sucesso profissional, às vezes você não escuta as pessoas que estão do seu lado, que trabalham com você, que te ajudam, que te apoiam. Às vezes pode acontecer na igreja também, de você estar ali fazendo, e alguém chegar e te dar um conselho, te dar uma ideia, e você fala assim, quem está fazendo, é eu ou é você, né? Quem é o líder aqui? E a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Lembra, quando nós falamos sobre a soberba, a questão do sucesso e da soberba, elas caminham muito próximas. Como nós vimos, né? Elas caminham de mãos dadas. E aí, irmãos, quando o sucesso se torna um ídolo, é a chave para a ruína. Você chega lá no topo, né, e se torna um ídolo, irmãos, aquilo é o início da ruína. Porque você pode ter o sucesso, mas você não vai ter a bênção de Deus com você. Foi isso que aconteceu com Davi. Voltamos ao ponto nevrálgico dessa história. Tudo isto desagradou ao Senhor. Ao olharmos para a história de Davi, sempre que o encontramos consultando a Deus sobre o que devia fazer diante dos combates na guerra, mas neste caso não há menção de Deus nos primeiros versículos, né, como eu disse, né? Davi se envaidece e o sucesso lhe sobe a cabeça, de modo que não há menção de Deus. Aqui está o grande problema, né? Tim Keller, comentando aqui na revista, achei interessante, falando sobre ídolos do coração, ele diz, um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode dar. Tudo aquilo que Davi conquistou, não foi ele que conquistou, foi o Senhor que fez com que ele chegasse àquele ponto, e agora ele não estava mais agradando e glorificando a Deus. Deus não mais ficaria em silêncio. O nome não mencionado até o versículo 6, Deus estava fora da equação. Passa a ocupar o centro do capítulo dali para frente. Davi, o que manda, né, não é o que manda? Fica sentado enquanto Deus assume o comando e apresenta as consequências. Lembra que Deus falou assim, ó, Davi ele pede perdão ao Senhor, já vamos chegar nesse ponto. Mas Deus fala, tudo bem, mas eu vou te dar 3 opções de castigo. Ainda foi razoável, né? Porque geralmente nós podemos até escolher pecar em alguma coisa, mas nós não escolhemos as consequências. Mas Deus, ele deu 3 opções. Quais são elas? 3 anos de fome, 3 meses de derrota diante dos inimigos, ou 3 dias de morte na terra pela peste e pelo anjo do Senhor. O que Davi escolhe? Ele prefere cair nas mãos de quem? Por quê?
Porque o Senhor é misericordioso. Ele disse, caia nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas nas mãos dos inimigos não caia eu, porque eles não têm misericórdia. Então, Davi escolheu então cair nas mãos de Deus, e podemos pensar nos motivos, né? As misericórdias do Senhor não têm fim. Deus poderia perdoar e restaurar a sua vida e o reino, enquanto que os inimigos e a fome não. Aí o autor da revista usa o texto de Gálatas, que é um texto muito sério, um texto muito duro, mas muito importante. Gálatas capítulo 6, versículo 7. A Escritura adverte, né, diz o texto, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, todos os ídolos que se tornam pecado, é claro, no nosso coração, eles trazem consequências terríveis para a nossa vida. Porque pecado, ele continua sendo pecado sempre. E sempre ele vai trazer consequências na nossa vida, e não apenas na nossa vida, porque de certa forma ele acaba afetando também as pessoas que estão perto da gente. Nossa família, os nossos vizinhos, nossos amigos, no nosso trabalho, onde nós estudamos, onde quer que estivermos, no trânsito. Certo? Quando você está vivendo, alimentando ídolos no seu coração, e você está ali com aquela soberba, achando que você é o expert na direção, aí você pega alguém que está começando ali a dirigir na sua frente, né? E às vezes chega no sinaleiro, aquele que demora 2 minutos para abrir, a pessoa estanca na sua frente, né? Aí você começa a xingar a pessoa com a sua buzina, não é isso? Né? Você pega, aquilo é um xingamento, né? De certa forma. E às vezes, irmãos, é porque o nosso coração está tão cheio de ídolos, e nós estamos adorando tanto esses ídolos, que nós passamos a semear essas coisas. Mas quando nós semeamos essas atitudes de idolatria a esses ídolos, nós também vamos semear as consequências do nosso pecado na nossa vida, na nossa igreja, onde quer que nós estivermos. Deus nos chamou, irmãos, para vivermos na dependência dEle. Ter um coração humilde, um coração de servo, como o Senhor tem ensinado tanto a essa igreja, como o Senhor tem nos ensinado, por meio do exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem busca o sucesso e quer brilhar como uma estrela, acaba caindo na sedução do inimigo e trazendo ruína à sua vida e àqueles que estão à sua volta. Deus vê todas as coisas e não inocenta o culpado. Ele trata com seriedade o pecado para promover a santidade e restaurar o seu povo. Deus, ele disciplina o seu povo, mas é porque ele ama o seu povo, não é isso? A disciplina é para filho, diz lá em Hebreus. Deus não disciplina ímpios, ele disciplina filhos. A disciplina é para os filhos. Irmãos, nós precisamos, diante de um estudo como esse, olhar para o nosso coração. Ver, será que nós estamos lidando bem com o sucesso? Será que até agora nós já estamos aqui no 9º ídolo do coração? Será que não já é hora de eu pensar com mais seriedade, de talvez abandonar esses ídolos do meu coração, ter um coração mais humilde, um coração mais de servo, confessar ao Senhor o meu pecado em relação a isso? Porque nós vemos também que Davi, ele olha para o seu coração e sempre que ele é confrontado, ele pede perdão ao Senhor, não é isso? Quando o profeta Natan chega com ele e fala, esse homem aqui, que usurpou essa cordeirinha é você. Deus vê todas as coisas, ele achava que Deus que ninguém estava vendo. Talvez ninguém estivesse vendo, mas o Senhor estava. Aquilo, irmãos, que ninguém mais vê na nossa vida, o Senhor vê. Então não adianta esconder, porque ele é o principal, não é o principal? Então não adianta nada você esconder das pessoas, porque você não vai esconder do seu Pai Celestial. Você não vai poder esconder do Senhor. O Senhor vê todas as coisas. E quando chega a situação de Batseba, ele confronta o pecado de Davi. O que Davi faz? Ele se arrependeu e ele pediu perdão do Senhor. Aqui no texto, da mesma forma. Quando ele é confrontado, ele fala assim, eu errei contra o Senhor. Diz o texto de 2 Samuel, né, que também fala sobre isso. Diz assim, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, olha o que Davi diz, muito pequei no que fiz,
Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Eu estava fora de mim, não era para eu fazer isso. Não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu pensei que o sucesso era meu, que era para mim, que era eu que agora dizia e mandava e fazia e acontecia. É por isso, irmãos, que Davi é chamado e conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não é que ele era perfeito, não é que ele era alguém que de vez em quando cometia uma pequena falha, não. Ele cometeu adultério, ele produziu assassinato e agora ele estava confiando apenas em si mesmo e no seu exército e não mais no Senhor. Ele não era perfeito, ele cometeu erros terríveis, assim como nós também cometemos erros terríveis. Transgredimos a lei de Deus, nós pecamos. Nós desobedecemos, às vezes vamos alimentando esses ídolos no nosso coração e eles vão consumindo a nossa vida com o Senhor, a nossa espiritualidade, a nossa piedade. Mas o grande diferencial, irmãos, em Davi, é que ele reconhece o seu pecado diante de Deus. Teve consequências, mesmo ele reconhecendo o seu pecado? Teve. Quando foi com Batseba, Deus falou, ó, eu perdoo o seu pecado, mas a espada jamais sairá da tua casa. E a família de Davi, irmãos, foi de ladeira abaixo, de mal a pior. As consequências vêm, mas o Senhor perdoa, irmãos. Será que diante do exemplo de Davi, do que estamos vendo na sua palavra, não é o Senhor também mostrando que nós precisamos refletir e ver quais ídolos têm assediado o nosso coração e pedir perdão ao Senhor? E nos arrepender dos nossos maus caminhos, porque todos nós, irmãos, precisamos crescer em santidade, precisamos mudar coisas, há coisas que nos assediam, não tem o pecado que tenazmente nos assedia, isso é com todo mundo, com todos nós. E nós precisamos, irmãos, seguir o exemplo de Davi. Ele era um servo, não é isso que ele se coloca aqui? Antes ele estava na condição de rei, mas agora ele fala, o Senhor, a iniquidade do teu servo. Ele reconhece que o máximo que nós seremos nessa vida, irmãos, é sermos servos do Senhor. Isso é honra para nós. Isso é a nossa glória, sermos servos do Senhor. E como Paul Washer disse, né, numa das suas pregações, que a nossa honra, a nossa glória, como pregadores, por exemplo, é morrermos e sermos esquecidos depois de um tempo. Ó o pensamento, né? E é isso que eu quero também para a minha vida. Daqui um pouco, os filhos de vocês nem lembrarão do pastor Cristiano, né, que ele não estará mais aqui. Mas essa é a nossa glória. Enquanto estivermos aqui, nós fomos honrados por Deus e a nossa honra é sermos servos, dependentes do Senhor, confiantes no Senhor. Então, como assim que Davi pede perdão, o Senhor perdoa. Tem as consequências, mas o Senhor perdoa. Davi jamais se deu por vencido, pelo contrário, sempre que se voltava para o Senhor, buscando socorro para o coração arrependido. Por isso é considerado o homem segundo o coração de Deus. Não é que ele não pecava, mas era alguém que quando o seu pecado era confrontado, ele consertava a sua vida. Irmãos, isso é muito pedagógico para nós hoje, não é? Porque às vezes nós somos tão soberbos, que o Senhor está falando, está confrontando o nosso pecado, e a gente não se arrepende. A gente continua errando, e às vezes a gente já sabe que está errando, mas a gente não se arrepende. A gente não se quebranta diante do Senhor. A postura de Davi, enquanto a praga e o anjo matavam as pessoas, nos ensina muito também. Ele assumiu a culpa que era somente dele. Ele diz, no versículo 17, eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Irmãos, olha o ensinamento precioso que nós temos aqui. Davi, ele se quebranta, mas ele vê as consequências na vida do povo. Deus mandando a peste, o anjo do Senhor, milhares de pessoas morreram, não lembro agora, mas eu acho que cerca de 70 mil morreram.
E Davi, ele se angustia, porque ele percebe que o seu pecado também traz consequências na vida das pessoas. Isso não nos ensina, irmãos? Quando nós estamos vivendo esses ídolos e adorando esses ídolos, a nossa casa, a nossa família é prejudicada, o nosso trabalho, a nossa igreja é prejudicada, porque nós precisamos, irmãos, reconhecer o nosso pecado, mas reconhecer também que nós precisamos servir ao Senhor, porque do contrário, também as consequências virão sobre as pessoas que estão perto de nós. Antes de entrarmos aqui, irmãos, nessa parte, nessa conclusão, a parte da revista aqui diz assim, eu achei bem interessante: Davi levantou um altar ao Senhor. Isso é muito importante, é muito significativo, porque antes ele estava adorando a si mesmo, e agora ele está adorando a quem? Ao Senhor. Quando a palavra de Deus vem, e há arrependimento e quebrantamento, e mudança de vida, irmãos, nós passamos então a adorar ao Senhor através da nossa vida. A adoração que era daqueles ídolos, agora pertence ao Senhor. Ele levantou o altar no Monte Moriá, onde Abraão foi provado lá com seu filho Isaque, onde o templo seria construído por Salomão. Abraão deu o nome àquele monte de o Senhor proverá. Isso é muito significativo, não é? Porque antes ele estava confiando nele mesmo, agora ele está adorando, e o monte o Senhor é quem provê. É o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem nos dá todas as coisas. Se nós tivemos sucesso na nossa vida profissional, não é porque você é bom demais, é porque o Senhor abençoou você e levou você a ter esse sucesso. Se o Senhor te deu uma família, não é porque você escolheu bem a sua esposa, porque vocês têm uma boa genética para gerar os filhos de vocês, não, irmãos, é porque o Senhor abençoou. É porque o Senhor foi gracioso, é porque o Senhor foi bondoso. E agora Davi está no monte, o Senhor proverá. Porque de fato, irmãos, é o Senhor quem provê e satisfaz todas as nossas necessidades. Davi levantou um altar, sacrificou, confessou e orou ao Senhor. E Deus respondeu, provendo o livramento do povo de Israel. A oração foi ouvida, o sacrifício foi aceito e o perdão foi então concedido. E aí a revista conclui: sucesso, dinheiro e sexo formam a tríade mais propagada pelos meios de comunicação como a fórmula para a busca da felicidade. É isso que as mídias, a TV, a internet, está cheio disso. Não é verdade? Sucesso profissional, tem até alguns evangélicos, né? Só ensinando como ter sucesso profissional, como você ganhar muito dinheiro, como você fazer isso e fazer aquilo. Como a fórmula para a busca da felicidade. Muitas pessoas depositam sua fé cegamente nesses ídolos. É preciso reconhecer, porém, que Deus é quem engrandece e a tudo dá força. A Ele pertence a glória. Interessante o nosso estudo de hoje, né, irmãos? Que certamente nesse final de ano, nós temos muitos objetivos para o próximo ano. Nós estabelecemos metas, nós queremos ter sucesso em algumas coisas na nossa vida, ou alguma coisa que a gente já está bem encaminhado, está caminhando, nós pretendemos isso e termos sucesso em algumas áreas da nossa vida. Mas, irmãos, voltando à palavra do nosso irmão Alisson, precisa ser, né, Alisson, para a glória de Deus. O sucesso, irmãos, chegarmos lá, termos o sucesso, toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. E eu gostaria de finalizar só citando o exemplo de Ana, aquela mulher que era estéril, não por acaso, mas diz o texto de 1 Samuel que o próprio Senhor havia deixado Ana estéril. Não é isso que diz lá? E ela vai ao templo orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que lhe desse um filho. E o sacerdote lá ainda disse assim, aparta de ti esse vinho, né? Ainda teve como embriagada, e ela continua derramando a sua alma diante do Senhor, e ela diz, se o Senhor me der um filho, ela faz um voto, se o Senhor me der um filho varão, né, eu vou devolver ao Senhor, e ele vai servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Não foi isso que Ana fez? E Deus ouviu, irmãos, fez um grande milagre.
e Ana concebeu. Ela queria apenas um filho varão, não era isso que ela queria? E o que ela fez? Quando o menino foi desmamado, o que ela fez? Ela entregou para o Senhor. Ou seja, aquele sucesso, aquela grande realização de Ana, ela devolveu, ela entregou ao Senhor. E ela não foi apenas mãe de um menino, ela foi mãe, talvez, do maior profeta daquela época, do profeta Samuel. E ela diz, olha, porque eu trago como devolvido ao Senhor. Irmãos, o Senhor nos chama nessa manhã a tudo que nós já realizamos, a entregarmos para Ele e falarmos, foi o Senhor quem nos deu, está aqui, Senhor, é teu. O dinheiro que eu tenho é teu, a casa que eu tenho é tua, o carro que eu tenho é teu, a família que eu tenho é tua. Eu mesmo, Senhor, também sou teu. E tudo que o Senhor me der ou não me der, eu vou glorificar ao Senhor, eu vou confiar ao Senhor. Que o Senhor afaste, irmãos, esse ídolo do sucesso, porque ele é destrutivo para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja, e que tenhamos esse coração de servo, como Davi menciona no texto acima. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. É isso que nós somos. É isso que nós precisamos ser. Amém, queridos? Vamos orar depois? Vamos louvar o Senhor ainda? Não? Só vamos orar então. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. Que, Senhor, nós possamos, nessa manhã, olhar para as nossas vidas, Senhor. Tira toda a soberba, Senhor, da nossa vida, do nosso coração, todo orgulho, altivez, prepotência. Quando nós não glorificamos ao Senhor, quando o Senhor nos dá realizações, quando nós atingimos nossos objetivos, a verdade é, Senhor, que nem sempre nós glorificamos ao Senhor, quando o Senhor nos dá tanto, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que possamos limpar, Senhor, tirar esses ídolos do nosso coração, da nossa vida, e que possamos caminhar na dependência do Senhor, confiados, Senhor, não em nós mesmos, mas confiados na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia, na Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Queremos nessa manhã nos arrepender diante do Senhor, confessar os nossos pecados diante do Senhor, e assim, Senhor, trilhar, Senhor, no caminho de santidade, apenas como servos do Senhor. Isso é a nossa honra, é a nossa glória, Senhor, e que possamos buscar isso, ser servos do Senhor e servos uns dos outros, Senhor. Faz grandes coisas em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.